Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flexson Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, e a nossa igreja está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Com mais um flash de graça ao vivo com você, e hoje o diabo foi aniquilado. Claro e evidentemente que em 15, 17 ou 18 minutos não é o suficiente para você entender esse assunto. Está aí na descrição do vídeo o nosso site www.vivaemgraça.com.br. Você entra lá no nosso site, lá tem áudio, tem vídeo, tem apostila tratando desse assunto. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amados, para entendermos esse assunto, o diabo foi aniquilado, a primeira coisa que precisamos é separar antes da cruz, depois da cruz. Porque nós vamos ver, antes da cruz, algumas manifestações. Nós vamos ver demônios em Mateus, Marcos, Lucas e João, manifestações do diabo lá em Jó, lá no Éden, lá na tentação do deserto, em Mateus 4. Agora, depois da cruz, a história é outra. Então, primeira coisa, separe antes da cruz, depois da cruz. Essa é a primeira coisa. Outro fato importante. Prestemos atenção o que diz João 12:31. João 12:31. Jesus estava próximo de ir à cruz. E olha o que é que Jesus diz. Vamos ler. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Por que chegou o momento de ser julgado este mundo? Porque Jesus ia à cruz. E agora o seu príncipe será expulso. Prestemos atenção. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Por que será expulso? Porque seria expulso na cruz. Mas vamos aqui em Lucas, por favor, capítulo 9, versículo 22. Vamos a Lucas, no capítulo, melhor dizendo, não é o capítulo, é Lucas capítulo 9. É aquele texto que o valente, bem armado, guardava a sua casa, se manifestou mais valente do que ele, e amarrou, e venceu, amarrou e despojou, né? E o despojou. Lucas vai dizer isso quando está escrito que os discípulos, ou melhor, os fariseus, acusaram Jesus de estar expulsando demônios lá antes da cruz pelo espírito do, como diz ele, do Beelzebul. Perdão, não é Lucas 9, é Lucas 11, tá bom? Lucas 11, capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 19. Vamos ler o texto, fica melhor. Lucas capítulo 11, versículo 19. E se eu expulso demônios, isso está a cruz, pelo Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha que coisa interessante.
O reino de Deus é chegado sobre vós. Versículo 21. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Amados, João 12,31 diz que ele expulsou o príncipe deste mundo na cruz. Lucas 11:19-22 está dizendo que o valente guardava sua casa, se manifestou mais valente que Cristo, amarrou o valente, tirou a armadura e lhe dividiu os despojos. Depois você vai ver em Judas versículo 6, anjos que não guardaram o seu estado original, ele tem guardado em algemas eternas. Depois você vai ver em 2 de Pedro 2,4. Vamos ver 2 de Pedro 2,4, por favor. 2 de Pedro 2,4. Olha o que o texto vai dizer. 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o dia do juízo. Pastor, mas ele está falando de anjos. O diabo era um anjo. Está preso. Está preso, ele e seus demônios. Ah, pastor, mas tem um texto que diz, pastor, lá em 1 de Pedro 5,8, que o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão. Primeira coisa, ele é onipresente? Não. Então não pode estar ao derredor de todo cristão. Segunda coisa, no próprio texto, Pedro vai dizer: resisti-lhe firme na fé e fugirá de vós, certo que sofrimento igual aos vossos está acontecendo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Qual era o diabo ali? Era a perseguição sobre a igreja. Quem era o diabo ali? Era a perseguição dos imperadores. Não era o diabo em si. Ah, pastor, mas há um texto em João 10,10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão ali não é o diabo, é o falso pastor. Ah, pastor, mas a Bíblia fala de Efésios 6, do 10 a 12, que a luta não é contra carne nem sangue, sim contra o principado, potestade, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vamos explicar amanhã, no nosso flash de graça de amanhã, o que é principado, o que é potestade, onde é região celestial. O que acontecia na igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Mas eu quero focar com você hoje Hebreus 2,14. Voltemos para Hebreus 2,14. Por favor. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, eu não vou falar disto, apesar de ser a nossa preexistência e nossa participação de carne e sangue, eu não vou falar disto. Quero focar. Deste ele igualmente participou, ele quem o próprio Deus participou de carne e sangue. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ou seja, habitou entre os judeus. O próprio Deus na manifestação de carne e sangue. Para quê? Para que por sua morte destruísse ou aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, sabe, o diabo. Pastor, o que é o destruir? O que é o aniquilar? Vejamos. Esta palavra destruir, aniquilar, vinda do original grego, é pronunciada katagel. Katagel, que significa tornar ineficaz, sem poder, anular, invalidar, abolir, colocar de lado e levar ao fim. Qualquer estudante de grego, ou qualquer uma pessoa curiosa, se pegar um léxico, se pegar um dicionário grego e procurar a palavra grega, katagel, vai ver que o significado desta palavra é tornar ineficaz, sem poder, anular, invalidar, abolir, colocar de lado e levar ao fim. Pastor, você está dizendo que Jesus, primeiro, eu não, a Bíblia, que Jesus na cruz tornou o diabo ineficaz, sem poder, invalidou, aboliu, colocou de lado e levou o império do diabo, o império das trevas, ao fim. O diabo está preso com os seus anjos. É isso que a Bíblia está dizendo.
Ah, pastor, mas de onde procede guerras? Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. O do próprio homem. Ah, pastor, é a questão da prostituição, da bebediça, glutonaria, inveja, ira, essa coisa toda aí, não é os demônios, não, não. Gálatas 5, 19 a 21 vai dizer que é obra da carne. Meus amados, no nosso flash de graça o diabo foi aniquilado, nós vamos entender que o diabo tornou-se ineficaz, sem poder, foi abolido, o império dele foi levado ao fim, Jesus o venceu na cruz. É isso que a Bíblia diz. É isto que está escrito. É isto que a palavra vai nos falar. E nós vamos explicar aqui no nosso flash de graça, o diabo foi aniquilado, e amanhã a gente vai continuar. O texto lá de 1 Tessalonicenses, ou é 2 Tessalonicenses, quando Paulo disse que queria ir ter com os Tessalonicenses, mas Satanás lhe barrou o caminho, vamos explicar isso. Nós vamos explicar Efésios 6, do 10 a 12. Nós vamos explicar de novo 1 de Pedro 5, 8. Nós vamos explicar alguns textos que são usados pelo sistema religioso para dar poder ao diabo, para pôr medo nos cristãos. Quem é soberano e quem tem todo o poder nos céus e na terra, chama-se Jesus Cristo. Quem está no controle é Deus. Apocalipse 1,18. A chave da morte do inferno está na mão de Cristo. Então, o papel da igreja, o papel dos pregadores, o papel dos pastores é de falar do poder de Deus, da soberania de Deus, do que Cristo consumou na cruz. E o diabo com os demônios estão lá presos, em cadeias eternas, prisão espiritual, ineficaz, abolidos sem poder. Ah, pastor, já dizia alguns que tudo que o diabo quer é que alguém o ignore. Nós não estamos ignorando, nós estamos dizendo que na cruz o príncipe do mundo foi expulso. Nós estamos dizendo, Lucas 11, 19 em diante, que o valente guardava sua casa, o mais valente que é Cristo se manifestou, venceu, tirou a armadura e dividiu os despojos. Nós estamos dizendo, 2 de Pedro 2,4, que os anjos estão presos, os anjos caíram, que não guardaram o seu estado original. Nós estamos dizendo, Judas versículo 6, nós estamos dizendo, Hebreus 2,14, e tantos outros textos poderiam ser citados para dizer que o diabo foi aniquilado. Está preso, invalidado, sem poder, abolido. Foi levado o seu império ao fim. É isto que a Bíblia diz. E é nisto que nós cremos. Paremos, ou melhor, os pregadores aí fora, parem de pregar um dualismo herético e antibíblico. O que é o dualismo? A guerra espiritual. O diabo brigando com Deus, Deus brigando com o diabo, os demônios brigando com os anjos brigando com os demônios, pedindo para os irmãos vencer o diabo, vencer os demônios. Não, 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 amado, Jesus já venceu, já prendeu, já aboliu, colocou de lado, levou ao fim. É isso que a Bíblia diz e é nisto que nós cremos. Ah, pastor, mas lá perto de casa tem uma igreja que lá manifesta um demônio chamado Pombagira. Procure na Bíblia Pombagira. Não tem. Ah, pastor, mas lá manifesta um demônio chamado Zé Pilintra. Procure na Bíblia Zé Pilintra. Não existe. Maria Padilha, Chucaveira. Não existe. E da onde procede isso? Lá da mentira chamada macumba. Porque é mentira. Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas 5, 19 e 20 que feitiçaria é obra da carne. Pastor, é o que a Bíblia está dizendo. Ou você crê na Bíblia, ou crê nessas manifestações mentirosas. Ou você crê na Bíblia, ou crê nos falsos pregadores aí, dando poder ao diabo, dizendo que o diabo está pegando, matando, roubando, destruindo. Mentira! Jesus venceu. Quem está no controle é o Senhor. Quem dá vida e quem tira a vida é o Senhor. A chave da morte do inferno, chave é poder. Está na mão de Jesus, Apocalipse 1,18. Foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 20. O Todo-Poderoso é Jesus. O diabo tornou-se ineficaz, foi abolido, colocado de lado, seu império foi levado ao fim, ele está preso. É isso que a Bíblia diz, é nisto que nós cremos. Amanhã continuaremos, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus, graça e paz, boa noite.